Livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. Vaikra, capítulo 5, versículo 1. Se alguém tem se juramentado como testemunha errar, por não denunciar o que viu ou que souber, levará a sua transgressão. Versículo 2. Se alguém tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de besta, fera imunda, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de réptil impuro, embora faça sem se perceber, contudo, será ele impuro, culpado. Versículo 3. Se alguém sem se perceber tocar uma imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se este se torna impuro, quando souber, será culpado. Versículo 4. E se alguém, sem se perceber, jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, o culpado será numa dessas coisas. Versículo 5. Deverá, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo em que houver erro. Versículo 6. E como a sua oferenda pela culpa, ele trará a Yahweh pelo erro que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, trará como oferenda pelo erro, e o sacerdote fará por ele expiação do seu erro. Versículo 7. Mas se a sua posse não bastará para gado miúdo, então trará a Yahweh como a sua oferenda pela culpa, por aquilo que houver erro, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferenda pelo erro e o outro como sacrifício. Versículo 8. Os trará o sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferenda pelo erro, e com a unha ele fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. Versículo 9. E do sangue da oferenda pelo erro aspergirá sobre a parede do altar, porém o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. É a oferenda pelo erro. Versículo 10. E do outro fará sacrifício conforme ordenança, assim o sacerdote fará expiação por ele do erro que cometeu, e ele será perdoado. Versículo 11. E se, porém, as suas posses não bastará para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, com oferenda por aquilo em que houver erro, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, que é a farinha fina, como oferenda pelo erro. Não deitará azeite, nem ele porá em cima incenso, uma vez que é oferenda pelo erro. Versículo 12. Trará o sacerdote, o qual ele tomará um punhado com memorial da oferenda, e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas de Yahweh. É a oferenda pelo erro. Versículo 13. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu erro que houvesse cometido. Em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como oferenda de cereais. Versículo 14. Assim, e disse mais o Yahweh a Moshe. Versículo 15. Se alguém cometer uma transgressão, errar por ignorância nas coisas sagradas de Yahweh, então trará a Yahweh como a sua oferenda pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do lugar sagrado, para a oferenda pela culpa. Versículo 16. Assim fará a restituição pelo erro que houver cometido na coisa sagrada.
E ainda ele acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferenda pela culpa, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Versículo 17. Se alguém errar fazendo qualquer de todas as coisas que o Iá ordenou que não se fizesse, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua transgressão. Versículo 18. Como oferenda pela culpa trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho. Conforme a tua avaliação, o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido. Sem saber, ele será perdoado. Versículo 19 a terminar. E a oferenda pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante de Yahweh. Este foi o livro de Levítico, capítulo 5, o livro de Vaikra, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19 a terminar. Que o Pai que está no céu abençoe todos nós. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.